nós estamos falando de ressurreição. E até adiantamos já um pouquinho sobre a primeira e a segunda ressurreição. Amém? A primeira será no arrebatamento. E a segunda, depois do milênio. Essas coisas são muito claras na Escritura. Mas às vezes as pessoas não se detêm a estudar, elas apenas leem a Bíblia. E quando leem somente, não se apercebem de coisas, de detalhes. A Bíblia você tem que pegar um assunto e trabalhar em cima daquele assunto. Se às vezes lê um assunto aqui em Mateus, mas tem uma referência lá em Gênesis, depois tem outro em Apocalipse, e aí o quebra-cabeça se monta. Por isso nós dizemos sempre que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia não é um livro explicado por outros livros, senão ela não seria a palavra de Deus. Ela não seria autossuficiente. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Você não tem a necessidade de ir a tantos lugares para saber o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia é o bastante. Se precisasse outros livros, Deus faria com que esses outros livros acompanhassem a Bíblia. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Então aqui, a primeira ressurreição, ela se dará no arrebatamento. Qual a sua visão de arrebatamento? Pelos sinais, o que você mais ou menos pensa essa questão de arrebatamento? Isso está longe? Isso está perto? De acordo com essa visão que você tem da consumação, porque o arrebatamento ele encerra a era da igreja. O arrebatamento encerrará a era da igreja. A era da igreja está prestes a ter o seu fim. E esse fim se dará com o arrebatamento, em que a Bíblia diz: fechou-se a porta. Fechou-se a porta significa encerrou-se o tempo da graça. Acabou a era da igreja. Que visão você tem sobre isso? De acordo com essa sua visão, é que você vai tanto mais ou menos se santificar, se envolver, se separar. Porque tem pessoas que estão vivendo tipo assim: não, a igreja já está na terra há 2000 anos, vai continuar mais 2000 anos. A igreja está na terra, não, daqui a uns 5000 anos, não, Jesus não vai nem voltar. Tem crente exatamente assim. Ele não diz, ele não encontra forças para dizer que Jesus não vai voltar, porque a Bíblia diz que ele vai voltar. Mas a vida do camarada não demonstra uma vida que trabalha e espera a manifestação de Cristo. Você quer conhecer os batistas? Faz uma turnê, passa uns 2 meses lá, 3 meses. Você vai ver que não há nenhuma expectativa da volta de Cristo. Por isso, são os que menos trabalham. Quer ver os batistas trabalhando? É o louvorzão, é a banda, é não sei o que. Vamos organizar um social. Nisso eles são bons, eu tiro o chapéu. Entendeu? Agora, espiritual, não tem visão de espiritual nenhuma. Nenhuma. Então veja bem, como está a sua expectativa desse retorno de Cristo? A minha expectativa é, vamos dizer assim, mais ou menos 2060. Para mim estará encerrado a era da igreja aí, mais ou menos aí. Em 2060 para mim encerra-se a era da igreja. Aí eu diria assim: poxa, mas 2060 eu não vou nem estar vivo. E daí? Qual é a minha visão então? Eu tenho que deixar pessoas preparadas para viver aquele tempo. Jesus disse: ide, fazei discípulos. Então a minha parte começa aqui, não interessa o amanhã. Eu tenho o meu hoje para trabalhar. Então é isso que vai fazer, meu irmão, você se empenhar mais ou menos. Muitas pessoas estão totalmente preocupadas com a sua vida financeira, profissional. Tem um camarada que está dirigindo um trabalho ali para o lado de Campo Grande, Bangu, aquelas áreas ali, e ele se diz uma pessoa super abençoada,
Qual é a visão desse irmão? Ele tem um bom emprego, a esposa dele tem um bom emprego, as filhas dele estão nos melhores colégios, fazem os melhores cursos, ele agora está dirigindo um trabalho, abriu um trabalho dentro da casa dele, diz ele, para ensinar a Bíblia, e lá está ele completamente estabilizado. Visão bíblica, a visão bíblica dele é nenhuma, porque toda a preocupação dele é em que os filhos, a esposa estejam bem colocados socialmente. E a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, você tem que trabalhar mais por uma colocação no mundo ou pelo posicionamento da sua alma. Uma vez que Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, meu irmão, Paulo já diz, diga aos ricos da igreja que não ponham a confiança na incerteza das riquezas. Jesus falou, a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui. Nós temos que ter essa visão. Se você não tem visão de reino de Deus, meu irmão, você vai simplesmente trabalhar pelo que é natural. Você não vai conseguir trabalhar pelo espiritual. Não vai separar a sua vida para o serviço. Então você precisa entender qual a sua visão de retorno de Cristo. A minha é essa, pertinho. Quando eu comento com algumas pessoas sobre isso, a minha visão é do retorno de Cristo para mais ou menos 2060. As pessoas dizem, não é possível. Que isso? Aí me acusam logo, a Bíblia diz que dia e hora ninguém sabe. Eu falei, eu não disse nem dia nem hora. Dia e hora significam um momento muito específico, amém? Dia e hora é um momento muito específico. Não, eu não estou falando desse momento muito específico. João Batista falou assim, após mim virá um que é maior do que eu. Ele sabia que depois dele vinha um, mas quando? Ele não diz quando. E ele não sabia quando, e Jesus já estava. Ele estava dizendo, virá, mas Jesus já estava lá. Entende isso? A voz da restauração, João Batista disse assim, virá um, mas não, a diferença era de 3 meses de um para o outro, não era isso? 6 meses? 6 meses, quer dizer, no mesmo passo que João Batista já estava nascendo, daqui a pouco Jesus já estava nascendo. Aleluia. Mas quando João está pregando, ele diz, virá um, ele não tinha visão, ele tem a visão de futuro, mas Jesus já estava lá. Glória a Deus, aleluia. Então veja bem como a coisa é séria. Eu estou dizendo 2060, de repente é antes. Jesus. Você tem que entender a sua visão de reino de Deus, como é que ela está. Você tem que estar afiado, meu irmão, preparado. Por que que aqueles apóstolos, discípulos da igreja primitiva, saíram vendendo até casa? Eram loucos, estavam fora da direção. Não, eles acreditavam que Cristo voltaria a qualquer momento. Aonde se viu o maior sinal na história da igreja? Aonde que os mortos ressuscitavam em a sombra de um homem curado? Quem é que tinha autoridade para dizer não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho Jesus, levante e anda? Quem é que tinha o ministério de ressuscitar os mortos? Aqueles loucos, cuja visão não estava embaixo, estava em cima. Não aguardavam as coisas da terra, aguardavam as coisas do alto. Hoje as igrejas estão assassinando vidas. A Universal, a Graça e a Mundial do Poder de Deus são assassinas, porque bota as pessoas para olhar para baixo. Conquista, você vai ganhar, você vai conquistar, a corrente, a campanha. Mentira, mercenários, ladrões. A visão tem que estar no alto. A Bíblia diz, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Eleva os olhos para os montes, o meu socorro virá do Senhor. Eu não tenho que olhar na horizontal, eu tenho que olhar na vertical. Desgruda a visão da terra, meu irmão. Olha, a nossa cidade está lá em cima, não está aqui embaixo. Nossa morada final está lá em cima, não está aqui embaixo. Com a sua visão do retorno de Cristo, meu irmão. Cristo está prestes a voltar e vai deixar um monte de crente rico aí embaixo. Vai ficar um monte de crente rico aí embaixo para encarar o reinado do anticristo. Não é possível fugir dele. E muitos não vão suportar as torturas e vão negar Cristo.
vão perder a salvação. Ganhar o mundo todo. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, meu irmão, o mais importante é a alma, é a eternidade. Você está trabalhando 8 horas por dia? Quanto tempo você tem para o reino de Deus? Esse cativeiro tem que mudar. Isso é um cativeiro, isso é uma prisão. Você ainda está aprisionado. E tem mais, em nenhuma outra igreja você ouve isso. Eles não têm coragem para dizer isso. Se o tempo maior que você dedique às coisas do mundo, você ainda está num cativeiro. Mas há poder no sangue de Jesus para libertar. Desgruda a visão da terra. Jesus falou: digna o meu obreiro do seu salário. Você não depende de um papel escrito dinheiro que os homens criaram. O teu recurso vem do alto. Tem anjo à disposição de Elias. Tem corvo. Tem rocha para jorrar água no deserto. Tem codornizas. Mas a água, a rocha, as codornizas não foram feitas pelas mãos dos homens. Deus tem do seu próprio recurso para dar ao seu povo. Não precisamos dos recursos da terra, não. Deus usa o que quiser, mas não está debaixo de nada que os homens criaram. Ele é soberano. Se ele dependesse das coisas que os homens criaram na terra, ele não seria soberano. Ele hoje usa a internet, usa os meios de comunicação, mas se não houvesse internet, eu pregaria daqui e me ouviriam lá na Ásia, lá na África. Porque já temos essa experiência também. Então, meu irmão, nosso Deus é tremendo, transcendental e soberano. Cuidado com as igrejas que te apontam a terra. A igreja é uma agência do reino de Deus para apontar o céu. Apontou a terra, foge disso enquanto é tempo. Então, a primeira ressurreição se dará no arrebatamento. Como está a nossa visão de arrebatamento? O que nós aguardamos? João Batista disse: ele virá, eu não sei quando, mas que ele virá após mim, virá. Só que João Batista começou a falar um após mim, que só podemos entender aquilo ministerialmente, porque fisicamente ele já estava lá. E João Batista tinha um sinal: olha, aquele a quem você viu descer a pomba, que é o Espírito Santo em forma de pomba, esse é ele. Quando João Batista olhou: ué, mas é esse aí? Ele tem a minha idade, então ele nasceu praticamente junto comigo, e a minha visão estava errada. Por isso que quando Jesus está lá e João Batista está na cadeia, ele manda discípulos: vem cá, é tu mesmo? Ou nós temos que esperar outro? Porque a própria visão de João Batista diz assim: não, ele virá, é logo após a mim. Mas quando ele recebe o impacto em que, ué, eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Ué, mas tu já estava na terra. Olhou a mesma idade dele. Ou seja, o arrebatamento vai pegar muita gente de surpresa. Tem muita gente esperando, e a coisa vai acontecer, pois Jesus falou: será como nos dias de Noé, tão tranquilo, comendo, bebendo, casando, fazendo negócios. E aí vem de repente o dilúvio e pegou a todos. Então, irmão, primeira ressurreição é no arrebatamento. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E a segunda ressurreição será dos perdidos e se dará depois do milênio. Vem o arrebatamento, o reinado do anticristo pega fogo sobre a terra, e a Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra. No final do reinado do anticristo, no final dos 7 anos que ele reinará, Jesus se manifesta no Monte das Oliveiras para dar livramento a Israel, e ali implanta o seu reinado milenar. 1000 anos Cristo governará sobre a terra. Após esses 1000 anos, Satanás será solto por um pouco mais de tempo, para a batalha que nós chamamos na Bíblia de batalha final. Depois, Satanás reorganiza os seus exércitos, marcha contra Jerusalém. Jesus está no trono em Jerusalém, cai fogo do céu e consome todo o exército inimigo. E aí, a Bíblia diz: eis que é vindo novos céus e nova
terra. Ali, depois dessa batalha final, é que se dará o juízo final, que nós costumamos chamar a ressurreição e a sentença final daqueles que morreram sem a salvação. Então, primeira e segunda ressurreição é esse período. Se você ler aí os textos, você vai ver com mais clareza ainda. Aí na página 15 é descrito como acontecerá a ressurreição. São os detalhes que, muito especial na visão de Paulo, o corpo sendo recomposto, recebendo uma incorruptibilidade, né? Não se degenera mais, essas coisas assim. E diz depois, como viveremos depois? Esse item aí que eu quero que você leia comigo, como viveremos depois? Após o arrebatamento e a ressurreição, todos seremos glorificados. Deus nos dará da sua glória. Teremos corpos espirituais gloriosos. Viveremos para sempre em gozo eterno na glória e na eternidade de Deus, servindo e adorando. Após a ressurreição do arrebatamento, toda a terra estará debaixo dos flagelos da grande tribulação descritos em Apocalipse. São os juízos de Deus sobre toda a incredulidade e pecado da humanidade. Nós, porém, estaremos na glória dos céus, na grande festa das bodas do Cordeiro, que durará cerca de 3 anos e meio. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Após este período, voltaremos com Jesus e os anjos para acabar com a grande tribulação e implantar na terra o milênio de paz. Jesus estabelecerá seu trono em Jerusalém e reinará sobre toda a terra. Nós seremos reis e sacerdotes de Cristo por 1000 anos. Depois do milênio, vem então o juízo final. Os céus e a terra serão destruídos e tudo será feito novo. Acaba o pecado e a morte. Nós habitaremos para sempre com Deus na nova Jerusalém celestial. Então, aqui um detalhe breve, uma observação breve das coisas que vão estar acontecendo sobre a terra. E o que muita gente sempre questiona, que diz aqui, nós voltaremos e reinaremos com Cristo sobre essa terra. Voltaremos. Esses nós aí, existem várias visões a respeito desse nós. Uma é certa, quem são nós? Esses nós são os salvos que morreram em Cristo. Agora, seria esse somente uma igreja que foi arrebatada? Ou seriam esses também todos aqueles que morreram em Cristo, sendo que esses todos inclui aí uma seleção de Deus, não todos propriamente dito, porque o milênio nos dá a entender que Cristo precisará de obreiros para governar o mundo inteiro. Ele vai implantar o seu reino e vai precisar de obreiros para governar o mundo inteiro. E ele não tem obreiros na terra, porque o arrebatamento tirou os seus obreiros aprovados. A grande tribulação matou, lembra, as vestes brancas salpicadas de sangue? Os servos que continuaram fiéis foram mortos. Não ficou nenhum fiel sobre a terra. Quem ficou sobre a terra, que não foi arrebatado, ou foi morto no período da grande tribulação, ou negou a Cristo e continuou vivendo aí no reinado do anticristo. Se associou ao reinado do anticristo. Então Jesus não tem obreiro. Ele vai precisar trazer obreiro do céu para governar em todo o planeta Terra. E é aí que nós, esse nós aí, existem várias visões, mas nós certamente voltaremos. Penso eu que Jesus, já que ele vai precisar de obreiros, ele vai precisar de pessoas aprovadas na palavra. Por quê? O que ele falou para Pedro? Pedro falou assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Aí ele falou assim: vós que deixastes tudo para me seguir, recebereis 100 vezes mais nesta terra e no porvir a vida eterna. E quando o Filho do Homem se manifestar na consumação, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar
as 12 tribos de Israel. Não tem nada para ser julgado na eternidade. Se eles vão sentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, é na terra. Eles voltam, os apóstolos voltam. Judas não, Paulo no lugar deles. Então os apóstolos voltarão para julgar os gentios. Não, quem conhece o costume dos gentios sou eu, não é Pedro. Quem conhece os costumes dos gentios é Paulo, que viveu entre os gentios, foi chamado como missionário lá. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Estevão. Nenhum daqueles homens conhece o costume dos gentios. Então Deus vai continuar tratando dessa maneira. Os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel e o restante dos obreiros aprovados na palavra com condição de ministrar estarão julgando. Julgando não é dizendo salvo ou condenado, não. Julgar significa ensinar. Moisés assentava-se para julgar o povo. Quer dizer, Moisés assentava-se para ensinar o povo. Não se vê ali Moisés dizendo quem é salvo, quem é condenado, não é nada disso. Se vê Moisés demonstrando a lei de Deus para o povo. Esse é o chamado julgar. Julgar, fazer juízo segundo a Escritura. Então, para isso vai precisar de gente aprovada na palavra. Então, creio eu, seja como for, a igreja arrebatada, os que morreram antes, ou seja lá como for, os da grande tribulação, virá pessoas que saibam de Bíblia para ensinar nesta terra, porque durante 1000 anos será pregado o Evangelho, não será pregado o judaísmo, será pregado durante 1000 anos o Evangelho. Que Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. Exclusivamente esses 4 livros, que são os 4 seres viventes que estão diante de Deus: face de leão, boi, homem e águia. Então, o Evangelho é isso, né? Me ligou um pastor batista, pastor adventista. Recebi aqui um estudo, Adventismo Nunca Mais, tal. Aí ele, não, você não conhece os adventistas? Eu falei assim, pastor, também não conheço a maçonaria, né? Não conheço lá dentro do Vaticano. Preciso estar lá dentro para saber o lixo que é. Então, ele falou, não, mas nós adventistas tal, quando Deus, adventismo, o 7º dia não está na lei, o sábado não está na lei de Moisés. Antes da lei, Deus descansou no 7º dia. Sim, descansou no 7º dia, mas não chamou ele de sábado. Porque o 7º dia, quando Deus fez a criação, não existia calendário. Calendário é coisa da criação dos homens. Quando Deus terminou a sua criação, não existia calendário. Como é que agora querem chamar esse calendário de sábado? Esse dia que Deus descansou de sábado. Aí ele continuou com vários argumentos. Ele quis ir para Paulo, ele quis ir para Hebreus. E eu falei assim, pastor, peraí, nós somos discípulos de Cristo. Se Jesus acabou com o sábado, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou acabar com ele. Sou discípulo de Cristo. Aí ele começou a rir ironicamente, dizer assim, então você, começou a gargalhar, né? Você não aceita todo o Novo Testamento. Começou a rir de mim, né? Eu falei assim, peraí pastor, só um minutinho, não ri agora não, que eu tenho uma lição para lhe dar. Não ri agora não. Ele parou, falei assim, pastor, Novo Testamento, quando Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, o Novo Testamento já estava completo. Paulo se converteu 9, 10, 15 anos depois, eu não sei, dizia eu para ele. E quando Paulo se converte, ele não tinha nada para acrescentar ao Evangelho. O Evangelho já estava completo. E Jesus já tinha dito, ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então o Novo Testamento no meu sangue, que Jesus se referia, era o que ele já tinha ensinado e pregado, não o que Paulo viria a pregar depois. Guarde essa lição. Aí ele falou assim, tá bom então, que Deus te abençoe. Pá, desligou o telefone. Não resiste, irmão. Não tem como resistir. Nós não fomos chamados para discutir Evangelho, fomos chamados para pregar, para fazer descer a garganta. Quer, não quer, não quer. Não temos um chamado como qualquer outro. Não temos, não somos um grupinho pregando o Evangelho social. A gente prega, escreve, grava, distribui, e se alguém tem dúvida, a gente prova que estamos certos. Então, quem vai voltar no milênio? Aqueles que têm condições de ensinar a palavra. Tem a ver com Daniel 10, 3? O que diz lá? Os sábios discernirão o tempo e o modo, né? Os sábios, o que é sábio?
Maneja bem a palavra, os que têm conhecimento abrangente. Tem pessoas que enxergam só numa direção, isso não é sábio. O sábio, ele tem que ter assim, a visão dele tem que pegar aqui, ó. Entendeu? Tem que ter uma grande quantidade de informações. Hoje as pessoas não estão vivendo com sabedoria. Se você pegar as pessoas por aí e perguntar, qual a sua visão de retorno de Cristo? Mas não, nem parei para pensar. Não tem ideia. Não sabem nada. Então vão ser pegos de surpresa. Aqui então, nós voltaremos, né? Voltaremos para reinar no milênio com Cristo. Isto é certo. Quem são esses que vão voltar? Eu não sei. Eu sei que é aqueles que se tornaram servos de Deus, né? Jesus fala isso num período do Novo Testamento. Não sei se de repente vai ter alguém do Antigo Testamento voltando. Se um Jeremias vai voltar, um Isaías vai voltar, eu não sei. Mas que voltarão servos de Deus para reinar com Cristo no milênio, isto é certo. Por que é certo? Porque a Bíblia fala isso, tem as referências aí, principalmente em Apocalipse 1, que você vai ver que Apocalipse 1, Apocalipse 20, que a coisa é muito clara. A Escritura está dizendo que voltarão com o Senhor os seus santos. Bem, agora, seguindo aí, eu quero mostrar uma escala para você dessa síntese escatológica, cronologia. São a sucessão dos fatos. Aqui, vou fazer uma régua aqui para você entender bem as coisas que estão para acontecer. Porque muita gente não discerne os projetos de Deus, porque não tem estudo suficiente. As igrejas deveriam ter se tornado grandes faculdades, mas fracassaram. Você vê que hoje os judeus têm faculdade de 7 anos só para estudar a Bíblia. Uma faculdade de 7 anos só para estudar a Bíblia. Isso é algo impressionante. Esse é o meu sonho. Eu tenho o sonho de montar uma faculdade só para estudar Bíblia. Nada a ver com reconhecimento de MEC, nem reconhecimento do Estado. Qualquer segmento da igreja que for reconhecido pelo Estado é lixo, né? Você vê por aí, faculdade teológica reconhecida pelo MEC, é lixo. Lixo, sabe o que é lixo? Qualquer segmento, qualquer opinião da igreja que o Estado reconhecer é porque é lixo. Você já viu aí uns pastores da Assembleia de Deus lá de Madureira recebendo medalhinha de honra ao mérito do Congresso Nacional? Porque ele é lixo. Se ele não fosse lixo, ele não seria condecorado pelos servos do diabo. Vê se eles querem me dar uma medalha. Para mim, eles não querem dar uma medalha, né? Então, meu irmão, você vê aí pessoas sendo exaltadas. O tal do Crivella recebeu uma homenagem do Senado também, por causa da obra lá no Nordeste, porque ele é outro lixo. Um lixo engrandece outro lixo. Reino de Deus não tem que ter reconhecimento do mundo. O mundo tem que engolir o reino de Deus. Entendeu? Estado aqui não dá opinião e não bate palma. Eu não recebo aplauso do Estado e não admito que Estado aqui venha reconhecer nada. Então, os judeus têm uma faculdade de 7 anos só para formar pessoas no conhecimento da Torá, da lei. E este é o meu sonho nesse lugar, né? Montar uma faculdade. Deus está trabalhando, né? Isso não é com duas conversas, porque a gente não quer montar uma faculdade para formar cordeiros. Nós queremos uma faculdade para formar leão. Então isso, para formar cordeiro é fácil, mas para formar leão é outra história. Então nós estamos trabalhando, orando e pedindo a Deus para dar a direção e abrir as portas. Mas isso queima no meu coração, e por queimar no meu coração, eu sei que um dia esse sonho vai se realizar.
Estamos aguardando. Teremos também uma classe especial para adolescentes de 12 a 16 anos. Classe especial para adolescente de 12 a 16 anos. Lá na União Soviética eles fizeram isso. Criaram uma classe nessa faixa etária para que esses adolescentes fossem instruídos de tal maneira que o conceito religioso fosse banido completamente da mente deles. Eu levantarei no Brasil uma classe dessa para exatamente fazer o contrário. Banir o conceito do comunismo completamente. Mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, nós estamos trabalhando. Eles trabalham lá de um jeito, Deus dá a direção, a gente vai trabalhar aqui de outro. O que está se passando no Congresso? Não interessa. O que diz a Constituição? Não interessa. Quem quer ler a Constituição que vá para a OAB, que se forme nas academias aí das letras, é problema dele. Aqui manda a Bíblia. Nosso assunto aqui é Bíblia, a palavra de Deus. Aqui quem nos ajuda é o Espírito Santo. É isso que eu quero fazer. Uma faculdade teológica que não dê satisfação nenhuma a ninguém, automaticamente seremos perseguidos. Amém? Mas quem nos abaterá? Isso é o que eu quero ver. Então, nós vamos tocar o barco para frente. Muita gente não discernindo, as igrejas deixaram de ser uma grande faculdade, que deveria ser, mas passaram a ser apenas uma fonte de arrecadação de dinheiro. Dá a rosa, dá o sal, dá isso, dá aquilo, né? Temos até aí um ex-pastor da Universal, o Diego, que está aí conosco. Se alguém quiser conversar com ele sobre essas coisas, eu tenho certeza que ele vai ter prazer em conversar, que ele abandonou isso e resolveu se voltar para a palavra. Isso prova que o ministério tem força. Jesus ainda está vivo. Entendeu, meu irmão? Porque largou salário, largou posição, largou título, está aí, ó, sentado no banco. Tenho certeza que Deus terá uma obra a realizar na vida dele. Então, meu irmão, a igreja precisa se tornar uma faculdade. E os obreiros não tem que ser camelô, distribuindo rosa, distribuindo sal. Que isso? Daqui a pouco estão distribuindo tomate, arroz ungido, óleo ungido. Aí a pessoa, em vez de ir para a feira, vai para a igreja. Hoje eu vou fazer minhas compras. Não é verdade? Não é o que estão se fazendo por aí? Teve uma igreja aí que distribuiu a batata. Quer dizer, tem que inventar alguma coisa para arrecadar dinheiro. Não, a igreja não é uma fonte de arrecadação. A igreja é uma fonte de águas vivas a jorrar. A igreja tem que dar e não receber. Essa é a visão. Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele fundou a igreja com qual visão? De receber ou de dar? Então nós temos que entrar no que é certo. O R.R. Soares, aquele servo de Satanás, distribuiu sabonete ungido para lavar a alma. Isso aí era quando eu ia na magia negra. Sabonete, ainda se ele diz para lavar o corpo, ainda ficava considerável. Mas para lavar a alma, é mentira, é engano, é maquinação mesmo diabólica. Aquele tal de Jaime que tem lá, tinha um grande plano na vida daquele homem, mas o salário acabou com ele. O salário que ele tinha destruiu ele completamente. Tem outro servo do diabo também, que é o filho do Miguel Ângelo. Outro homem que tinha um grande chamado, mas não resistiu o laço com o papai. Quem com porco se mistura, farelo come. Então, vamos ver essa escala cronológica aqui. Nós tivemos uma grande dispensação chamada lei. Amém? O que é uma dispensação? É aquele período de tempo, tanto histórico e espiritual, em que Deus trata com a humanidade de uma maneira. Por exemplo, no tempo da lei, como que Deus tratava? A lei pedia sacrifício, não pedia? Se alcançava o seu perdão através do sacrifício. Por mais pobre que fosse a família, tinha lá na lei os preceitos, mas ela tinha que oferecer alguma coisa. Veio o tempo da graça. O tempo da graça, Deus não pede sacrifício. Por quê? Porque em João 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro. O sacrifício que era pedido na lei foi oferecido na graça.
Quem ofereceu o sacrifício? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no tempo da graça, nós não temos que fazer os sacrifícios, embora hoje estão dizendo por aí, né? O servo do diabo chamado Edir Macedo, você tem que sacrificar. É aí que você mostra a tua fé. Não, mentira, filho do diabo. Tem pacto com o diabo na maçonaria, Edir Macedo. Então aqui, Jesus no tempo da graça é o sacrifício. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, você tem que manifestar a sua fé no sacrifício de Cristo, e automaticamente nos seus ensinamentos, porque o seu sacrifício foi para selar um ensino. Ele falou, olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, quer dizer, Jesus, ele trouxe ensinamentos, e através desses ensinamentos é que ele gera vidas. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, no tempo da graça, não nos resta fazer nenhum sacrifício. Temos que crer no sacrifício que já foi feito, que foi Jesus, morto pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, essa era da graça, ela será encerrada com o arrebatamento da igreja, que é o grande passo que nós estamos esperando. Nós estamos aqui, olha. Antes de encerrar a era da igreja, vem uma dispensação chamada restauração. É aqui que nós estamos vivendo. Restauração é como quando os apóstolos profetizam, dizendo que viria o tempo da apostasia, em que homens outrora homens de Deus se tornam servos de Satanás dentro da igreja e não tem piedade do rebanho, arranca as unhas, arranca a lã, arranca tudo e conduz a igreja para o abismo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da apostasia e a necessidade da restauração. Por isso nosso ministério é de restauração. Nós estamos vivendo esse pedacinho de tempo que falta para que a igreja seja arrebatada. Vamos cumprir o nosso papel. Quando a igreja sair da terra, encerra o tempo da graça. Em Mateus 25 diz que fechou-se a porta, e aí começa o período da grande tribulação, reinado do anticristo, que será um período de quanto tempo? 7 anos, 6 anos e meio, segundo a profecia de Daniel, 7 anos. Mas nós temos visto alguns detalhes aqui interessantes, em que pode haver uma mesclagem, logicamente, do tempo da graça com o período da grande tribulação, e esse período pode até ser abreviado, mas ele vai ter início mesmo aqui. Então, depois disso aqui, grande tribulação, a igreja arrebatada, haverá aqui nesse final da guerra do Armagedon, final da grande tribulação, haverá a guerra do Armagedon. Em que consiste essa guerra? Todas as nações reunidas contra Israel. Jesus vai ter que se manifestar onde? Monte das Oliveiras, como diz a profecia de Zacarias, capítulo 14, 12, 13, por aí afora. E Jesus vem e põe fim à guerra do Armagedon, jogando por terra todo o poderio bélico que se levantou contra Israel, e ele implanta o milênio. Final, termina o milênio, vem um período em que Satanás, durante 1000 anos, aqui Satanás é preso, aqui ele é solto de novo, para que venha a batalha final, quando Jesus estará reinando em Jerusalém. Essa é a escala das coisas que vão acontecer sobre a terra. Isso as pessoas hoje deveriam entrar na igreja e estar aprendendo isso. Mas o fracasso, a queda da igreja, o mercenarismo da igreja, homens que não resistiram ao brilho do ouro e deixaram que a glória de Deus fosse ofuscada, fizeram com que este conhecimento se tornasse um conhecimento de elite, quando na verdade hoje as nossas crianças já deveriam estar com isso aí na ponta da língua, dando aula para os seus professores de 4ª série, de 5ª, de 6ª, tacando fogo dentro do colégio. Nossos filhos deveriam estar tacando fogo dentro do colégio, mas a igreja fracassou e vai pagar caro por isso os que fracassaram, porque a Bíblia diz: a quem muito lhe é dado, muito será cobrado, e quem tem fome e sede de justiça tem que querer que seja cobrado mesmo. Hoje a igreja deveria estar dominando o mundo, deveria ser uma glória. Nós deveríamos hoje estar vivendo um tempo em que o universal jamais se levantaria.
Igreja da Graça Mundial, jamais esses mercenários se levantariam. Nós deveríamos estar vivendo um tempo em que católico tivesse vergonha de dizer que era católico, espírita vergonha de dizer que era espírita, porque a verdade estaria disseminada no mundo, mas a igreja fracassou. Por a igreja fracassar, as pessoas não estão tendo um conhecimento básico da Escritura. Então, esta é a síntese dos fatos que vão estar acontecendo, e hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui no finalzinho do tempo da graça, porque profeticamente a graça tem que durar 2100 anos. O 21 revela o tempo total em que Jesus Cristo dá para a igreja reinar. 2100 anos, sendo que Jesus volta no 21, esse 21 é século 21, mas há algumas profecias que falam do retorno de Cristo, da manifestação do Todo-Poderoso no período da tarde. Então, se você considerar um século 100 anos, meio século 50, a tarde está um período determinado depois dos 50. Antes de 50 é manhã, após 50 é tarde. Então, Jesus voltará mais ou menos, eu não sei quando, mas 2060, pelo menos prevê Isaac Newton que Jesus voltará em 2060 para os judeus, ou seja, aqui no Monte das Oliveiras, pondo fim à guerra do Armagedon. Se Isaac Newton, um grande físico, né? Até as escolas têm livro de Isaac Newton aí. As leis de Newton, princípios de inércia, tudo isso aí é insubstituível. Ninguém consegue ver diferente porque são princípios estabelecidos no universo. Isaac Newton previu aqui em 2060 a volta de Cristo para os judeus. Só que a igreja vai ser arrebatada antes. Se ele tiver certo, meu irmão, trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Amém? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus? Alguém tem uma pergunta? O irmão, ele vai